Bom, gente, agora nós vamos falar o nosso momento saúde, não é? Itatiaia Saúde. Entre tantos exames, ressonâncias, tomografias, radiografias, como de fazer o diagnóstico precoce do câncer? Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a médica, ela que é médica radiologista do grupo Oncoclínicas, a doutora Cristiane Marota Filogônio. Bom dia, doutora. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Bom dia, um prazer recebê-la aqui. Prazer é todo meu. Que alegria, viu, doutora? Olha só, vamos falar para os nossos ouvintes internautas. Existem aí uma gama de exames, não é mesmo? Como eu citei. Com certeza. Cada dia com a tecnologia, os exames vêm se desenvolvendo cada vez mais e essa gama vem se ampliando cada vez mais e permitindo um diagnóstico precoce de várias doenças e o tratamento precoce, consequentemente, de cânceres, entre outras doenças. Doutora, pois então, e aí, quando os nossos ouvintes, a maior parte da população, que às vezes procuram as UPAs, né, Sistema Único de Saúde, chegam e aí querem fazer algum tipo de exame como esses, porque acham que é por meio desses exames citados que podemos diagnosticar o câncer, mas não são só esses exames, não é mesmo? Com certeza, para o diagnóstico de câncer, dependendo de cada tipo, a gente leva em consideração os fatores de risco do paciente, né, para ver a indicação para determinada idade. O mais conhecido, a mamografia para as mulheres, né, a partir dos 40 anos, a gente recomenda que toda mulher faça anualmente, antes disso, de acordo com os fatores de risco. Mas além dos exames de imagem, a gente também tem exames de sangue que detectam alguns marcadores de determinados tumores. E aí vai muito de acordo com a investigação da história do paciente, dos fatores de risco, o tabagismo, para a gente pensar num câncer de pulmão. Aí a gente tem atualmente as tomografias de baixa dosagem, do tórax para detecção de nódulos pulmonares suspeitos ou não. E aí vai muito de acordo com o fator de risco daquele paciente, né? Inclusive as mulheres, né, que têm o problema de câncer de útero também, né? Isso, aí o câncer de colo de útero, aí às vezes a gente inicia até pelo exame clínico mesmo, né? E aí faz a coleta do material e tudo. Eu fico imaginando com a vacinação agora, HPV para meninos e meninas, né? Daqui Exato. Nós vamos ter uma geração futura que não vai ter o problema do câncer de útero, né? Tomara. Olha, muitas notícias por aqui, dúvidas também. O Rodney está perguntando, doutora Cristiane, quais são os tipos de câncer que são mais difíceis aí de serem diagnosticados? Tem vários, aí varia muito com a faixa etária, assim, que alguns cânceres são mais assintomáticos, né? Assim, o câncer de pâncreas, embora bastante agressivo, depende da localização no pâncreas, às vezes ele demora a dar sintoma. Então, quando a gente diagnostica, tem chance dele já estar mais avançado, né? Assim, depende da localização. O pâncreas, a gente divide ele, por exemplo, em corpo, cauda e cabeça. Quando ele está mais na cauda, ele demora a comprimir outros órgãos e aí o diagnóstico pode ser mais tardio por isso. E aí, então, dificulta, assim, o diagnóstico. A Nívia também pergunta, a doutora falou sobre os exames laboratoriais e também de imagem. Mas olha só, é possível dar tudo bem, o exame de sangue está ok, não aparecer nada nas imagens e ainda assim a pessoa está começando a ter um câncer? É possível sim, que os exames são muito específicos. Então, câncer de ovário, próprio câncer de pâncreas, os tumores, às vezes na fase muito inicial, eles demoram às vezes até alterar os exames laboratoriais também e às vezes acarretam alterações inespecíficas nos exames de sangue. Mas acho que a gente ficando atento às mudanças do corpo facilita bastante, assim. O Paulo Henrique pergunta para a doutora Cristiane, doutora, com qual frequência os exames devem ser feitos? Aí varia de acordo com isso que eu tinha falado anteriormente, com os fatores de risco, com o grupo, as mulheres, o câncer de mama. A partir de 40 anos, a gente recomenda que seja feito anualmente, desde que ela não tenha fator de risco. Se tiver fatores de risco, a gente começa mais precocemente. O câncer de pulmão, por exemplo, a gente vai pensar se for um paciente tabagista, que tenha histórico familiar, e aí leva em conta a carga tabágica para a gente pensar em iniciar. O câncer de cólon, que a gente tem visto, a gente tem a impressão de um aumento da incidência, então a colonoscopia ela vem sido preconizada de ser feita cada vez antes. Atualmente fala-se em 40 a 45 anos de ter um exame basal de colonoscopia. E aí varia muito com o fator de risco do paciente.
são bastante individualizados, assim, a Porque investigação. quem já teve um problema cardíaco tem que sempre estar olhando, quem já teve um problema de estômago tem que sempre estar olhando, não é verdade? Com certeza. Né? É isso aí. Olha, mais perguntas por aqui. A Vilma está perguntando o seguinte: câncer de pâncreas, doutora, os cuidados são só paliativos? A pessoa já tem um diagnóstico aí de morte? Não. Não, Atualmente, praticamente nenhum câncer a gente tem essa definição da morte. Hoje temos vários tratamentos que permitem a cura de casos que antes a gente não pensava em curar. Tem pacientes com câncer de pâncreas, os tratamentos são muito variados, mas dependendo da fase do diagnóstico, a gente faz uma cirurgia até curativa, realmente, com a própria cirurgia. Então, tem pacientes que às vezes, igual eu falei da localização, tumor na cabeça do pâncreas, ele dá sintomas mais precoces, a gente diagnostica numa fase mais inicial e muitas vezes a cirurgia é curativa. Ainda é um dos tumores mais agressivos, mas de forma alguma vem com a certeza da falta de cura. Aliás, o diagnóstico do câncer, né, doutora, não é a sentença de morte, não é mesmo? Com certeza. É muito importante a gente passar essa esperança, né, para as Com pessoas. certeza, e cada vez mais os tratamentos vêm sido muito avançados, assim, hoje a gente tem a imunoterapia para vários tipos de tumores, que mudou muito a história da evolução do câncer. Então, assim, é lógico que é um diagnóstico difícil, mas não vem com a sentença de morte de forma alguma, para nenhum tipo deles. Bom, está bombando aqui, gente, nosso YouTube, o WhatsApp também, o nosso tempo é curto, então eu vou pedir para a doutora Cristiane deixar aí alguma rede social onde ela possa responder as demais perguntas. Com certeza. Meu Instagram é @crismarota, com um T só. E meu e-mail também está à disposição, crismarota@hotmail.com. Já vou segui-la. Nós conversamos com a doutora Cristiane Marota, Filogônio, 2 sobrenomes bonitos, hein, doutora? Obrigada. Ela que é médica radiologista do grupo Oncoclínicas. Muito obrigada, volto sempre. Eu que agradeço, um bom dia.